Boa noite, pessoal. Eu sou a Jéssica, sou estudante de Engenharia Civil na Escola Politécnica da USP e faço parte da organização da 10ª CETEC. Primeiro, eu queria agradecer a presença de todo mundo aqui e antes de começar a palestra, queria lembrar vocês da importância de se inscrever no evento, porque lá vocês vão, no link do Simpla, vocês conseguem ter acesso a toda a nossa programação. E além disso, a gente vai utilizar as inscrições para fazer os sorteios dos brindes. Se vocês estão acompanhando a CETEC, vocês sabem que tem muita coisa aí. Então, só quem se inscreve que consegue ter acesso a esse sorteio. Além disso, a gente vai ter o link também do feedback. O feedback é muito importante porque com ele a gente consegue construir um evento cada vez melhor e a gente usa também o feedback para fazer o sorteio. Bom, além disso, a gente tem também o link da planilha com LinkedIn, onde vocês podem deixar seus nomes em LinkedIn. Esses eventos são muito bons para a gente aumentar a nossa rede, então coloquem aí. Eu sei que ao longo da palestra vão surgindo dúvidas, e por isso a gente tem aqui o Facebook, né? Vocês podem deixar no comentário as dúvidas de vocês. Coloquem aí. A organização vai filtrar e vai passar para mim, eu vou passar para os palestrantes. Quem não se sentir confortável em comentar, pode entrar no Slido aqui, vai ter o link e o QR Code. Lá vocês podem mandar pergunta em anônimo também. Além disso, um diferencial da CETEC é que a gente vai deixar um link para vocês fazerem perguntas e conversarem com o palestrante depois que acabar a transmissão. Então, prestem atenção aí, não deixem de se inscrever, tá? É muito importante para os sorteios e para a gente também. Então, é um prazer receber aqui o Ricardo Leite, diretor da P3 Urba Engenharia, engenheiro civil formado e mestre em arquitetura, além de profissional renomado no ramo do mercado imobiliário, em diversas frentes de atuação. Também é um prazer receber aqui o Sérgio Domingues, diretor técnico da Tarjab, mestre em ciências no programa de inovação da Escola Politécnica da USP. Ele atua diretamente com sistemas e técnicas construtivas de gestão e eficiência que preservam, trazem sustentabilidade, utilizam o BIM, além de ser membro da Academia Europeia de Alta Gestão. Eu podia falar aqui muito deles, são dois profissionais muito renomados. Então é um prazer ter vocês aqui. Ricardo e Sérgio podem iniciar. Jéssica, obrigado pelo convite. É uma honra poder participar aí do evento de vocês, que esse ano está incrível, tá muito rico e muito numeroso. E com todas as dificuldades, acho que é isso que a gente pode esperar de um engenheiro, né? Fazer do limão uma limonada. Então, não teve pandemia, não teve quarentena, não teve nada. Vocês organizaram um belíssimo evento, parabéns. Eu vou falar mais rápido do que o Sérgio, porque eu vou falar um pouquinho do passado e acho que o que interessa para todo mundo é falar um pouco, conhecer o estado da arte, e o Sérgio vai falar bastante disso daí. Depois, no final, a gente fala mais um pouquinho. Bom, acho que a gente sempre olhou o imóvel, né, o ambiente construído, com esse enfoque desse aforismo que é muito conhecido, localização, localização, localização. Eu acho que isso se remete um pouco à questão urbanística, né, que as pessoas dão uma prioridade para tomar suas decisões de adquirir ou de alugar, enfim, de ter um imóvel. Acontece que a gente, quando fala de localização, a gente está falando do terreno, basicamente, e um terreno ele pesa no custo final do ambiente construído de 15% a 40%, e a diferença é a construção, ou seja, a construção, em termos de custo, ela é mais relevante do que o terreno. Então, se a gente fizer uma média aí, aproximada de um terreno 25 a construção 75, é importante a gente vislumbrar que quando eu economizo R$ 1 ou 1% ou 10% da construção, eu multiplico isso por 3 vezes o custo do terreno no custo final. Então, é muito importante a gente ter uma construção compatível, né, e coerente com a questão do custo do terreno, da localização, né? Além disso,
o ambiente construído ele não é só localização, ele também hoje ele tem um enfoque muito importante, não é só econômico, né? Ele tem um enfoque muito importante social e ambiental, né? Até surgiu uma nova sigla aí, ESG, que vamos dizer, está incentivando as pessoas a tomarem decisão de investimento ou decisão de compra, considerando os aspectos sociais e ambientais. Bom, falando um pouquinho do passado, né, é importante, eu estou formado já há uns quase 40 anos, então eu já presenciei assim, um cenário muito diferente, né? Mas eu vou mostrar uma obra para vocês, uma obra de 100 anos, para a gente poder comparar depois com o que o Sérgio vai falar, mas basicamente acho que é mais ou menos conhecido por todo mundo, mas só para a gente ter em mente, as cidades eram muito menores e isso fazia com que as distâncias fossem muito menores e, portanto, a gente tinha mais disponibilidade de terreno. Se a gente for para uma cidade menor, uma cidade no interior ou uma capital menor, né, a gente vê que o tempo de deslocamento das pessoas que moram no extremo da cidade é muito menor relativamente. Isso faz com que a gente tenha mais opções de terrenos e os terrenos custam menos. Além disso, antigamente, a mão de obra, né? Há 100 anos a gente já leu bastante aí, a gente tinha os imigrantes, né? Que tinham uma capacidade artística até de fazer coisas muito bonitas, de muita qualidade, né? E hoje a gente partiu já para uma questão mais industrial, né? Do processo em si. Outra coisa, hoje os impostos no custo final também são muito grandes, então é muito importante a gente ter isso em mente quando a gente racionaliza, quando a gente toma decisão, quando a gente idealiza um processo construtivo. E, por fim, a gente não tinha o nível de exigência que nós temos hoje, seja de segurança, seja de conforto. Então, por exemplo, hoje uma coisa corriqueira para todo mundo, né, é o Código do Consumidor. Mas o Código do Consumidor ele foi criado em 1990, não faz tanto tempo assim, né? Então, antes disso, você não tinha uma preocupação tão grande com o sistema construtivo, porque era um nível de tolerância, vamos dizer assim, era maior. Bom, eu vou mostrar para vocês uma obra de 100 anos atrás que nós participamos aí da reforma no ano passado. O Colégio Liceu Pasteur, que fica na Vila Mariana, ele é uma obra projetada, construída e doada pela família do Ramos de Azevedo. Então, é uma coisa assim muito emblemática, muito bonita, muito interessante, né? Então, esse aqui é um projeto original. Ricardo, Pois não, acho que a tela não está compartilhando. Você coloca aí em share screen? só se eu compartilhar de novo, porque Tá aparecendo aí? para mim tá, mas eu ponho de novo. Isso. Vamos lá. Não apareceu nada até agora? Bom, ainda bem que o que eu falei até agora era Então, só, eu pensei que. era, então Isso. não tem problema. Tá Ótimo. bom. Agora está Obrigada. aparecendo. Então, vamos lá. Tá ok aí? Bom, então esse aqui é uma foto do colégio sendo construído em 1923, portanto há quase 100 anos, né? E esse aqui é o projeto que o Ramos de Azevedo fez na época para a escola, né? Então, quando a gente vira aí o que o Serginho vai apresentar, o BIM, né? A gente pode ter que comparar com isso aqui, né? Para ver como a coisa era muito mais rudimentar, né? Muito menos tecnológica, né? Bom, no sistema construtivo é interessante notar, né,
a gente tem aqui a fundação feita de sapata corrida de pedra, né? Então, na época, esse era um sistema, principalmente onde era possível, né, que tinha solo compatível com isso, né? Então era um sistema bem artesanal, né? O prédio não tinha pilar nem viga. É difícil até a gente imaginar isso daí. Isso foi até um desafio muito grande na reforma, né? A gente tem alvenaria estrutural em todo o prédio e as lajes são feitas com vigas de madeira. Dá para a gente ver as vigas aqui no, na transversal aqui, né? E todo o assoalho era colocado sobre as vigas e embaixo a cobertura era uma tesoura de madeira, né? Que segurava o telhado, que eram telhas de barro, e a gente tinha uma grelha aqui onde a gente colava em cima, a gente amarrava um forro de gesso. Então, é um sistema construtivo usual na época, há 100 anos atrás. Difícil até da gente visualizar, eu trouxe mais por curiosidade de vocês. E aqui só para o resultado da nossa reforma na biblioteca, onde a gente misturou elementos aí antigos com elementos novos, né? Então acho que ficou bem bonito, aí dá para a gente ver. E aqui é uma foto da fachada atual do colégio. Então, é basicamente isso que a gente tinha 100 anos atrás, mas eu acho que o que o Sérgio vai falar, que é o atual, é bem mais interessante. Então, eu também estou ansioso aqui para ouvi-lo. Sérgio, com a palavra. Okay. Agradeço bastante. Agora a gente vai estar aí com o Sérgio. Vocês estão vendo a tela? Sim. Sim. Ok. Bom, pessoal, boa noite a todos. Eu queria agradecer aí primeiramente a toda a organização aí do evento, em especial aí na figura da Jéssica, né, que nos acolheu e que deu todo o apoio durante todo esse tempo aí de preparação. É um grande prazer estar aqui, né? A gente é da casa, a gente adora, né, a Poli, se sente muito em casa, né? Eu queria também agradecer ao Ricardo Pereira Leite, né, que além de ser, né, uma pessoa, um profissional que eu admiro demais, né, que eu aprendo, né, todo dia, e que hoje é muito mais do que isso, né? É um grande amigo que se tornou aí para mim. Tá bom? É uma pessoa que eu admiro demais aí do ponto de vista profissional e pessoal também, tá bom? Bom, a ideia hoje aqui com vocês é a gente compartilhar um pouquinho, né, dessa continuidade aí da evolução da temporal aí da tecnologia e inserindo, né, a questão da gestão e da produtividade em construção civil. Bom, eu queria colocar primeiro alguns drivers, né, para a gente colocar como um preâmbulo, como um pré-requisito, para que a gente possa falar um pouquinho depois sobre as demandas, né, de como que a gente pode fazer para atender as demandas das necessidades e comportamentos da sociedade atual, né? Então, eu separei aqui alguns sete drivers, né, que eu entendo que são os mais relevantes, né, do ponto de vista da construção civil hoje, e que para a gente começar aqui a exercitar. Então, a primeira questão, né, o primeiro drive que eu queria colocar, uma reflexão, é sobre a evolução populacional, né, a densidade demográfica. Então, lá em 1900, a gente tinha em torno de 240 mil habitantes na cidade de São Paulo, né? Dá para a gente, quase que caberia dentro aí de um grande estádio, né, de futebol aí que a gente tem. Se a gente pegar aqui a abrangência, né, dessa densidade demográfica, né, a Zona Sul ela ia até a Saúde, a Zona Leste até a Penha, a Zona Norte até a Vila Mazê e a Zona Oeste também aí na Vila Leopoldina. E como que hoje isso está distribuído, né? Então, hoje a gente tem
em termos, né, de habitantes, aí praticamente 10% da população do Brasil está concentrada na cidade de São Paulo, né, aqui em torno de 12 milhões, né, de pessoas. A abrangência que a gente pode ver aqui no mapa, né, então houve um espalhamento, né, da população mais distante, né, pegando um gancho do que o Ricardo comentou, né, existe as pessoas estão indo para lugares mais distantes, então tem uma questão de logística, e aí como que a construção civil está inserido dentro desse driver de densidade demográfica? Então, a gente pega aqui que a Zona Sul, que estava limitada em 1900 aí, pela região da saúde, hoje ela vai até o Jardim Ângela, a Zona Leste, aqui a cidade de Tiradentes, Norte, Tremembé, o Jaguaré, na Zona Oeste. Ou seja, a amplitude muito maior para que a gente possa conseguir atender todas as demandas da construção civil. Uma outra questão é do ponto de vista da tipologia da urbanização. Então, aqui a gente tem uma figura também da época, lá de 1900, da Avenida Paulista, né? Aqui onde a gente vê uma urbanização ainda num meio mais rural e com uma urbanização mais residencial, né? Mais horizontal. E hoje a gente enxerga, né, a mesma Avenida Paulista, né, em 2020, totalmente verticalizada e com grande adensamento populacional, né? Então, como é que a gente faz essa transição? Um outro driver, né, para a gente refletir é a questão da disponibilidade dos tipos de serviço. Então, naquela época, onde eu tinha uma urbanização mais rural, mais horizontal, o próprio produtor, né, que era um produtor local, ele levava o alimento também à casa das pessoas, né? Seja, né, pelo meio de transporte que ele tinha na época, né, que são cavalo, com uma carroça, enfim. E nos dias de hoje, fazendo entre aspas aí, os grandes centros comerciais em que você tem que se deslocar e escolher e ter um transporte particular para poder transportar isso até a sua casa. Além do que, você tem a possibilidade também, né, de receber a sua refeição já pronta ou o seu próprio alimento através de um aplicativo, né? Mas a gente enxerga um pouquinho daqui para frente, eu coloquei esse roadmap aqui, porque as coisas são cíclicas, né? Hoje a gente está vendo, né, que essa mesma configuração, né, do alimento, né, e da refeição chegando na porta de casa, hoje, com essa questão da pandemia também, a gente voltando, né, às origens, claro, de uma outra forma, através de um aplicativo, tecnologia, etc., mas o conceito, né, do alimento vir até a porta de casa. Uma outra questão, né, um outro driver, né, para a gente levar em consideração também são os padrões de estética. Então, esse é um empreendimento nosso na década de 90, né, que ele tinha esse padrão de estética, né, era uma tipologia do Hzão, né, que você colocava na fachada posterior e na fachada frontal os dormitórios e a sala, né, e no miolo desse grande H você colocava a área de serviço, né, do apartamento, que era a cozinha e a própria área de serviço. E hoje a mesma tipologia, né, dessa unidade, ela se transformou num design, né, numa estética, com uma fachada de vidro, com alguns efeitos, né, de alguns módulos na fachada, porque também ficou importante, né, demonstrar essa questão de design, que tem que ser considerada também do ponto de vista da construção civil. E hoje, que a gente está, né, no meio aí da pandemia, né, em que novos hábitos e novas necessidades estão se fazendo necessárias, né? Então, a gente está ficando mais dentro de casa, a gente está preparando os nossos próprios, né, alimentos, a gente está tendo uma convivência, né, com a nossa família mais de perto dentro de casa, e que isso também, né, é algo que a gente tem que levar em consideração, até dando um spoiler aqui do ponto de vista de desempenho, né? Quando a gente tá falando de desempenho, tem uma frase que eu gosto de comentar muito com a equipe. O que é desempenho, né? Desempenho, para mim, é comportamento em uso e operação. Então, se as pessoas estão dentro de casa, as pessoas estão percebendo mais aquilo que realmente funciona e aquilo que não funciona, né?
E isso que funciona ou não funciona, o que na prática se traduz, né, tecnicamente? Em desempenho, em performance, né, que a gente vai detalhar um pouquinho mais aqui na frente, né? Depois tem uma questão voltada também para o ambiente regulatório, né, que é um limitador, né, que a gente também tem que levar em consideração do ponto de vista da nossa concepção de um empreendimento. Então, o plano diretor, todos sabem, né, que lá no finalzinho de julho de 2014 ele entrou em vigor e ele vai ficar em vigor durante 16 anos. E ele tem um grande incentivo dentro de um eixo estruturante que foi concebido, né, dentro desse plano diretor. E nessa figurinha aqui de baixo, né, eu tenho lá um raio de 400 metros de uma estação de metrô estendido, né, até 600 metros, com algumas particularidades que se chamam de zona de centralidade, você tem uma duplicação do seu potencial construtivo. Ou num corredor de ônibus, né, em que eu tenho também dentro de uma faixa aí de 150 a 300 metros, com algumas particularidades também de uma ZC, que a gente chama de zona de centralidade, em que eu tenho uma elevação do potencial construtivo, eu tenho um incentivo com relação a esse potencial construtivo. O que é esse incentivo? Então, de uma forma muito simples, o mesmo terreno localizado nessa região, por exemplo, de 400 metros, de um raio de 400 metros de uma estação do metrô, um terreno de 1.000 metros quadrados, se eu tivesse um potencial construtivo de 2 vezes, eu poderia construir 2.000 metros quadrados nesse empreendimento, né, nesse mesmo terreno. E hoje eu posso construir o dobro, posso construir 4.000 metros quadrados, né, só para a gente fazer aqui um exercício muito simples, né? Então, isso a gente tem que levar em consideração. Tem um outro driver, né, que aí é o último driver, só para a gente fazer um aquecimento aqui, como a gente elaborava e desenvolvia os nossos projetos. Então, a gente elaborava os projetos em papel, né, efetivamente, né? Depois a gente passou, né, para o modo digital, né? E hoje a gente está fazendo a modelagem da informação, que é o BIM, que a gente vai detalhar um pouquinho mais para frente. Então, isso, né, tem uma grande transformação, né, do ponto de vista da construção, que tem que ser levado em conta não só do ponto de vista da execução da construção, mas do ponto de vista de antemão, a montante, né? O que eu gosto de chamar que é a engenharia a montante. É isso que eu acho que é a grande diferença que a gente tem que levar em consideração aqui. Dentro dessa questão de tecnologia, o acompanhamento, né, das obras era feito também em papel, você tinha uma grande quantidade de papel dentro da obra, né, muitas plantas para você executar, saber o que você tinha que executar, e hoje você tem uma digitalização dentro do canteiro de obra, em que você consegue visualizar aquilo que vai ser executado, aquilo que está planejado para você executar naquele dia, um detalhamento, né, em 3D. Então, isso, né, é uma mudança comportamental de nós, né, engenheiros, né, que estamos lá na frente do canteiro de obra. Então, dado, né, todo esse contexto, né, de drivers aí que a gente colocou como os principais aí, mais emblemáticos, né, que a gente tem que levar em consideração, como que a gente pode traduzir isso de uma forma, né, de engenharia daqui para frente, né? Eu costumo dizer que se a gente quer um resultado diferente, se a gente trabalhar do mesmo jeito, eu acho que o resultado não vai ser diferente, o resultado vai ser igual, né? Então, se eu quero um resultado diferente, eu tenho que trabalhar de uma forma diferente, né? Então, hoje, dado os drivers, né, e as demandas, né, que eu comentei, de algumas necessidades e de algumas mudanças comportamentais, a gente precisa fazer frente a isso. E aí a gente tem 3 temas aqui, conforme eu prometi, né, na chamada, né, aqui da CETEC, que é falar um pouquinho sobre a produtividade, a sustentabilidade e o desempenho nesse novo formato de organização do trabalho. Por que isso, né? Então, um highlight aqui, rapidamente, sobre a produtividade. A produtividade é um tema que é muito tratado, não só aqui no Brasil, mas no mundo como um todo, em que a construção civil, eu só coloquei isso porque não é um privilégio só nosso, né? Se é que a gente pode chamar de privilégio,
mas existe um gap da construção civil perante os demais setores da economia, que ele é grande, tanto aqui no Brasil quanto nos países de primeiro mundo. Então, separei aqui a Alemanha e o Reino Unido. Nessa pesquisa que foi feita em 2015, a gente tem um gap de 1,6 trilhões de dólares, né, na economia, entre os demais setores da economia e a construção civil. E o que isso quer dizer? Quer dizer que a gente está deixando dinheiro, né, recurso na mesa, e que isso poderia estar sendo utilizado para o fomento da inovação, do desenvolvimento tecnológico, e que a gente não tem esse recurso para fazer isso como os outros setores da economia têm, né? Então, já parte lá desde o início para uma questão econômica. A questão da sustentabilidade, né? Hoje é praticamente aí uma questão, é um caminho sem volta, né? Não tem mais como você tratar a sua construção sem pensar na sustentabilidade, e tenha hoje aqui uma sigla que agentes financeiros, agentes governamentais, enfim, estão tratando, que é ESG, que é o Environment, Social and Governance. Isso é uma coisa que veio para ficar, e a empresa que não tiver, e o profissional que não tiver antenado e não colocar isso dentro dos seus processos, procedimentos construtivos, eu diria que está fadado a ter um grande problema. E por último, essa questão do desempenho, né, que é o comportamento, né, em uso e operação dos sistemas que a gente entrega, né? Então, eu vou comentar um pouquinho sobre esses 3 temas. Então, do ponto de vista dessa nova organização do trabalho, né, como é que a gente está entendendo essa nova organização de uma forma mais metodológica? Lá atrás, nos anos 90, eu, como engenheiro, eu tinha uma meta que eu tinha que cumprir com um tripé, né? Qual era esse tripé? Basicamente, era o prazo, o custo e a qualidade, né? O prazo e o custo, sempre, né? O cumprimento particular, a qualidade, lá atrás, a gente falava em qualidade do ponto de vista de cumprimento de processos e procedimentos construtivos, né? E aqui eu já enxergo uma diferença, né? A qualidade hoje, o que interessa é a qualidade percebida sobre a ótica do cliente, né? E não sobre a ótica nossa, né? Dos engenheiros, dos construtores, dos incorporadores. Eu tenho que estar pensando na qualidade que realmente vale, que é a qualidade do ponto de vista do cliente. Mas a gente percebeu que esse tripé hoje ele não é mais suficiente, né? Eu já até antecipei no slide anterior algumas questões, e a gente passou de um tripé para um pentágono, né? Então, hoje um tripé não nos atende mais, além do prazo, do custo, né, e da qualidade que eu comentei aqui, sobre o desempenho aqui atrelado à digitalização e à qualidade percebida do cliente, entrou a sustentabilidade, que é uma questão que veio para ficar, uma questão até de sobrevivência, tanto nossa quanto do nosso planeta. Tem algumas questões com relação à certificação ambiental. A Tarjab, por exemplo, tanto ela como uma empresa, ela tem uma certificação como empreendedora aqua, e uma coisa que a gente se orgulha, que eu coloquei aqui, é o primeiro empreendimento no Brasil a ter certificação do Aqua Social no empreendimento Minha Casa Minha Vida, para quebrar um paradigma de que uma construção de baixa renda é possível, sim, a gente ter o tema de sustentabilidade e consciência ambiental aplicada, de fato, no canteiro das obras e desde a concepção do produto. E o último tema aqui do pentágono é a produtividade, né, em que eu estou migrando, né, de um processo construtivo, né, que a gente chamava, isso aqui, lá na época, né, a gente chamava de kit de instalação hidráulica, que era feito dentro do próprio canteiro da obra, numa bancada que ficava ou no pavimento térreo ou no pavimento de subsolo, e depois subia para o andar, mas com uma configuração de muito retrabalho, né? E a gente migrou através, né, da modelagem da informação para uma pré-fabricação, né, de alguns sistemas construtivos num ambiente muito mais controlado que a indústria, um ambiente em que eu consigo testar os meus sistemas, e aí vai para o canteiro da obra para ficar
para ser uma execução que eu chamo de plug and play, né? Ou até que eu brinco muito, na minha época, né? Não hoje, está muito mais digitalizado, mas eu brincava de Lego, né? Então eu ficava construindo predinhos e casinhas, né, como Lego. E essa filosofia, né, do meu brinquedo de Lego lá atrás é o que eu estou tentando colocar hoje dentro da construção civil, né? É a gente ser um montador, né? É a gente trazer um pouco do conceito, né, da indústria automobilística, né, são as grandes montadoras, também para a indústria da construção civil. Tá bom? Esse é o grande conceito que a gente está tratando. Então, hoje o tripé não é mais tripé, não mais atende às demandas, né, das mudanças daqueles 7 drives que eu comecei a colocar. Então, destrinchando um pouquinho mais com relação à produtividade, né, colocando aqui também alguns pontos importantes, o ambiente regulatório aparece, né, também como algo muito importante com relação à produtividade. Aqui eu coloquei um outro ambiente regulatório que é muito importante para nós, que é o Código de Edificações, né? O famoso COE, que teve uma revisão lá em 2017. E o grande mote, né, do COE foi uma questão de uma aprovação num tempo muito rápido, né? Nós estamos falando em 150 dias de aprovação de um projeto hoje, o que no passado a gente levava, em média, um pouco mais, um pouco menos, em torno de 2 anos, 2 anos e meio. Né? É uma diferença brutal. E isso mostrou, né, para nós, né, incorporadores, construtores, engenheiros, que a gente precisava mudar o nosso mindset técnico, né? Porque a gente protocolava um projeto e desenvolvia, né, o projeto ao longo do processo de aprovação, né? E agora, eu vou mostrar aqui em detalhes para vocês como que a gente apresenta um projeto para ser protocolado, por exemplo, na prefeitura. Então, esse é um projeto, né, nosso, que a gente protocola, em que, basicamente, você coloca um grande contorno, alguns recuos com logradouro público, vizinhos, alguns dados numéricos, né, do seu projeto, como está aqui do lado, né? Essa apresentação depois, a organização, falando com a Jéssica, até para ninguém se preocupar, depois eu posso até disponibilizar para vocês todos, né? Para a gente ser mais objetivo aqui. Uma outra configuração é a apresentação aqui das áreas verdes, né? Tanto na frente quanto a posterior do meu terreno, calçada, enfim. Apresento aqui um esquema, né, da minha fachada, do meu gabarito, da minha altura. Quando é o caso, eu tenho aqui uma representação do ponto de vista de um projeto no departamento do Verde, né, que é o DEPAV, aqui, é o órgão municipal aqui da cidade de São Paulo, que tem algumas influências do ponto de vista de cota ambiental e assim por diante. E aí eu chego exatamente nessa questão da aprovação dentro dos 150 dias, né? Mas tem o que eu gosto de comentar aqui internamente com a equipe, né? Que a prova rápido, né? Que foi uma grande demanda do nosso setor, né? E que foi muito engenhoso, né? Do ponto de vista do órgão público, ele remete a uma mudança de comportamento técnico nosso, né? Porque a gente teve que a prova rápido é o prepara lento, né? O que quer dizer isso, né? Eu uso esse jargão aqui internamente na empresa, que eu tenho que pensar, eu tenho que projetar, eu tenho que planejar, eu tenho que orçar, eu tenho que contratar antes, né? Eu tenho que gastar mais tempo na preparação, na engenharia a montante, do que quando eu vou executar, ou quando eu vou aprovar. Não dá para a gente começar a executar a obra e querer projetar junto, querer orçar junto, querer planejar junto, não. A gente tem que pensar antes, né? Então, aqui eu tenho uma linha do tempo que a gente desenvolveu. Então, alguns órgãos, né, que são pré-requisitos para uma aprovação, por exemplo, como o Comando da Aeronáutica, né? Os órgãos do patrimônio histórico a nível federal, que é o IFAM, a nível estadual, que é o CONDEFAT, a nível municipal, que é o COMPRESP, e também os órgãos estadual e também municipal, respectivamente, que é a CETESB e o DECONTE, eu tenho que obter essas aprovações antes. Depois que eu obter essas aprovações,
eu faço o protocolo, né, do meu projeto, né, com algumas informações, como aquele projeto simplificado que eu demonstrei, faço, né, faço a opção do aprova rápido, eu tenho em torno, né, do que a gente chama de admissibilidade, né, do meu projeto durante uns 15 dias, e aí eu passo basicamente por uma linha do tempo aqui, em que ele tem um processo dentro da Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento, né, de 60 dias, uma análise técnica da coordenadoria, um comunique-se único, né, que envolve um colegiado que é o GRAPOEM, e depois mais 15 dias para obter o alvará de aprovação. Então, essa é a lógica, né, que está por trás de uma aprovação hoje no Aprova Rápido, que tem até algumas outras novidades aí que a gente está bem animado aí com relação à digitalização desse projeto. Agora, dado esse driver, né, que o órgão público colocou para nós, como que eu preciso fazer a tradução interna para a engenharia dentro da empresa, né? Porque eu desenvolvi o projeto durante o processo de aprovação e agora eu tenho que fazer isso de uma forma anterior, né? Então, tem uma mudança do comportamento técnico que eu estou colocando aqui. Então, eu preciso desenvolver o meu produto de fato antes, eu preciso saber qual efetivamente é o meu produto, eu preciso desenvolver os estudos preliminares em conversa, né, um vai e vem aqui com o desenvolvimento de produto, um ping-pong, e olha só a quantidade, né, de disciplinas que eu tenho que envolver no momento inicial do desenvolvimento de um projeto. Antigamente, praticamente, eu chegava aqui numa contratação de 7 disciplinas de projeto, né? Arquitetura, instalação, estrutura, etc., até o paisagismo aqui, e hoje eu tenho, no mínimo aqui, tem projetos com o triplo, né? Chegando aqui de 7 para 21 disciplinas de projeto, dado o quê? Dado aquilo que eu comecei a falar, das mudanças de necessidades e comportamentos da sociedade. Para que eu possa fazer frente a isso, eu preciso pensar de antemão, eu não posso pensar na acústica, na térmica, no lumínico, na acessibilidade, etc., e assim por diante, né? Depois que o projeto estiver pronto. Depois que o projeto estiver pronto, eu vou ter um grande retrabalho, né? Aí eu passo por desenvolvimento do anteprojeto, o projeto executivo, e aí depois, por último de tudo, é que eu vou fazer o protocolo do meu projeto legal. Então, o processo anterior, né, isso aqui que eu coloquei aqui é só um descritivo aqui daquilo que eu já representei graficamente nos slides anteriores. Então, anteriormente, o processo era o inverso, né? Eu protocolava o projeto legal e começava a desenvolver no momento seguinte os projetos, mas isso não é mais possível, né? Porque eu corro um grande risco daquilo que eu vou... Se eu fizer isso, eu vou correr um grande risco daquilo que eu vou aprovar ser um projeto inexequível, né? E a gente, às vezes, enxerga algumas questões, porque, por exemplo, imagina que se eu não estou concebendo meu projeto, não estou levando em consideração todas essas disciplinas e outras mais, a gente chegou aqui em torno de 21, ou seja, 3 vezes mais, eu posso estar realizando um desenho técnico, por exemplo, um apartamento lá, eu tenho lá um pavimento tipo de 500 metros quadrados, em que cada apartamento tem 100 metros quadrados, e que eu posso não estar tendo, por exemplo, espaço para colocar uma escada de emergência. Ah, mas isso é absurdo? Sim, é um grande absurdo, né? Mas acontece se eu não pensar de uma forma anterior, né? Porque eu não estou vendo o que está no miolo do meu empreendimento hoje, na modalidade de aprovação que a gente tem. Então, isso é um grande aprendizado para nós, que a gente tem que realmente investir efetivamente o tempo na engenharia de valor a montante, né? Tem esse autor Slag, né? Essas 2 citações, inclusive está na minha dissertação de mestrado, depois eu posso até passar para a Jéssica também, quem quiser se aprofundar um pouquinho mais. Ele até comenta que 95% das oportunidades de redução de custos estão aonde? Estão no projeto, na concepção do projeto, do empreendimento. Se você tiver com o projeto pronto, só te sobra 5% para você fazer o quê? Uma racionalização da sua construção, né? O que é muito pouco, né, para hoje.
E isso é corroborado aqui, por exemplo, por esse gráfico, né? Você vê que o maior ganho que eu tenho com a economia proporcionada pela engenharia de valor é na fase de planejamento e desenvolvimento de projeto, porque depois eu vou perdendo eficiência na minha construção, né? E aí, como que a gente, dado essas questões, né? Como é que foi a tradução para dentro da empresa para que a gente pudesse colocar essas demandas dentro do nosso processo, né, construtivo? Então, a gente criou uma metodologia de indicadores de produtividade aplicados na concepção do produto imobiliário, né? Como é que funciona isso? Então, de uma forma macro, né? Eu tenho um capital, esse capital está à busca de um bom negócio, que é uma incorporação imobiliária, para aquisição de um terreno, né? Depois eu tenho outro stakeholder, que é a construtora, que ela entra, né, com basicamente a mão de obra, o material, faz o processamento disso e gera os sistemas construtivos, como vedações, instalações, estrutura. E depois eu tenho um outro stakeholder macro, que é a área de vendas, que é o nosso comercial, né? Como é que eu reúno, né? Como é que eu consolido, né, a grande wishlist, né, os grandes desejos aí entre a incorporação, a construção e o comercial? Eu já dei, né? Já dei várias dicas, né, para eu conseguir um empreendimento, que é o quê? É o projeto, né? O projeto é o grande consolidador, né, da wishlist, né, desses 3 grandes players que a gente tem. Mas eu preciso dizer para o projeto qual que é a minha produtividade, né? Então, qual que é a ideia? A ideia é a gente transformar isso de uma forma analítica, né? Eu traduzir a minha produtividade, matematizar isso em indicadores e fornecer essa informação para que o projeto seja desenvolvido com o conhecimento da produtividade que eu quero que ele seja atingido, né? E não a produtividade aferida depois que o projeto já está desenvolvido, né? Ok? Então, eu vou citar aqui também um exemplo, né? Só um exemplo. Depois a gente tem lá na minha dissertação 6 indicadores de produtividade de arquitetura e outros 5 de estrutura, e tem mais alguns de instalações que hoje a gente tem. Então, por exemplo, né? Eu forneço para o projetista, né, esses 6 indicadores. Um deles aqui, só como exemplo, é o indicador da área de circulação. Aquilo que eu estava dizendo. Então, quanto mais área de circulação eu tenho dentro, por exemplo, de um pavimento tipo, eu estou construindo mais e ela não é diretamente atrelada ao preço de venda da unidade, né? Então, quando a gente fala assim, ó, eu tenho um apartamento de 100 metros quadrados, né, e o preço de mercado é R$5.000 o metro quadrado, o preço dessa minha unidade, quanto que é? R$500.000, né? Se eu tiver uma área de circulação de 10 metros quadrados, esse apartamento vai continuar custando quanto? R$500.000. Se eu tiver uma área de circulação de 20 metros quadrados, quanto que vai continuar custando esse apartamento? Os mesmos R$500.000. Ou seja, eu estou construindo mais, mas eu não estou rentabilizando essa construção. Então, aqui, basicamente, é a área de circulação dividida pela área privativa, que inclui as áreas de terraço, né? E eu tenho uma faixa de intervalo, que é a minha régua de aceitação entre ótimo, ruim e bom, né? Então, como que o meu projetista, como é que eu passo essa informação para frente? Então, a metodologia, ele recebe essa primeira informação. A gente tem um banco de dados de todos os projetos históricos aí, durante 20 anos. O projeto, a concepção do projetista, ele preenche, né, toda essa linha que está aqui em cinza, né? Isso aqui são os parâmetros de entrada. E a partir desses parâmetros de entrada, o quadrinho que está de baixo, que são os indicadores de produtividade, eles são obtidos automaticamente e ele também não mexe nas formas. Isso aqui está tudo já travado, né? Isso são os resultados obtidos. Eu tenho a minha régua de aceitação, que é ótimo, bom e ruim. Tudo que for ótimo e bom, eu aceito no meu projeto. Tudo que for ruim, eu recuso. Esse projeto, ele não recebe. Isso se traduz em quê? Se traduz numa autoavaliação do próprio projetista, né? Então, eu nem preciso dizer para o projetista se o projeto dele está bom ou se não está bom. Por quê?
Porque ele, dentro de casa, dentro do escritório dele, ele já se autoavalia, ele sabe se eu vou aceitar o projeto ou se eu não vou aceitar o projeto, né? Então, esse projeto, com essa configuração, é um projeto que eu estou aceitando, né? Tá bom? Do ponto de vista de arquitetura. Do ponto de vista de estrutura também, como um exemplo, na mesma sequência, eu tenho lá os parâmetros de entrada, né, que o projetista de estrutura tira do projeto dele, e depois, automaticamente, o sisteminha nosso gera o resultado obtido. Então, por exemplo, nesse caso aqui, né, se eu vou mostrar para vocês, se eu aceitasse esse projeto com esses indicadores, né, qual que seria, o que eu estaria deixando de ter como desempenho de planejamento, de custo e de eficiência de projeto, né? Então, na página seguinte, ó, esse era o projeto, esse indicador aqui classificado, né, dentro da nossa régua de aceitação como ruim. Então, ele tinha lá, esse indicador é um indicador da quantidade de formas por metro quadrado, quantidade de metros quadrados de forma por metro cúbico de concreto que eu tenho dentro de uma estrutura, né? Então, com esta configuração, eu tinha esse indicador, né? Eu falei assim, não, eu não aceito esta configuração porque está fora dos meus parâmetros de aceitação, mas eu estou dizendo de antemão, né? Eu estou entregando para o meu... A gente precisa dizer, né, para o projetista o que você aceita e o que você não aceita, né? Aí falou, não aceito. Então, precisa fazer uma revisão nesse seu projeto. Foi feita uma revisão, ainda não está dentro dos parâmetros de aceitação, mas você vê que já melhorou, de 9,56 você passou para 9,45, mas também ainda não está dentro do nosso padrão de aceitação, então precisa ser revisado, né? E aí a gente tem aqui o resultado, né, que foi aceito, né, por nós, em que a gente tem aqui, ó, 10% a menos, né, de área de forma por volume de concreto, né? Tenta pegar uma contratação e reduzir 10% dessa contratação dentro do empreendimento, né? Eu não consigo, né? Hoje as margens estão muito apertadas, né? E é aí que a gente está dizendo que a produtividade não é só produtividade atrelada à execução da construção. A produtividade ela tem que estar sendo vista, a produtividade na hora da concepção do empreendimento, a montante, né? E que aí é que a gente tem a grande oportunidade de ter uma performance melhor, tá? Então, do ponto de vista de concepção, é isso. A produtividade também, a gente também tem que olhar para a nossa mão de obra, né? É um item importante, né? A gente ainda tem uma atividade intensa de mão de obra para realizar a construção, né? E que a gente quer mudar isso cada vez mais. Mas o que a gente desenvolveu foi a identidade profissional do nosso colaborador que está lá na obra, né? Então, eu tenho aqui um radar, eu tenho os principais serviços que ele executa, então esse funcionário ele é muito bom para desforma, ele é muito bom na concretagem, ele não é bom para assoalho, ele é muito bom para escoramento e assim sucessivamente. Então, a partir do conhecimento, né, da minha mão de obra, eu posso o quê? O conceito aqui é a escalação de um time, né? Então, se eu fosse o Cristiano Ronaldo, né, eu jogaria muito melhor no ataque, né? Eu posso jogar na defesa? Posso, né? Eu vou conseguir jogar. Mas a performance, né, creio eu, né, do Cristiano Ronaldo na defesa não é tão boa quanto ele é no ataque, não é verdade? E aqui o mesmo conceito se aplica para os nossos colaboradores. Então, a partir dessa anamnésia profissional, né, que eu tenho, eu faço a escalação, né, do meu time e eu coloco cada um na posição em que cada um tem mais, tem um desempenho melhor. E aí sim eu consigo ter uma produtividade também atrelada à mão de obra. Então, é importante a gente considerar, né, a mão de obra nessa questão da produtividade. O que eu quero dizer com isso? Um insight, né, que eu já queria colocar aqui é que hoje a engenharia está nos pequenos detalhes, né? Não é mais uma questão para você analisar de uma forma macro. A gente precisa se aprofundar, a gente precisa ir a fundo, né? Não existe mais uma questão
de ser generalista, né? Você precisa realmente ter conhecimento técnico profundo sobre todos os assuntos, né? Aqui também um outro driver que remete à questão da produtividade é a seleção dos materiais e equipamentos. Cada material, se eu vou usar, por exemplo, um compensado plastificado, ele tem um desempenho, se eu vou usar um compensado resinado com tantas utilizações, né, com X utilizações, eu tenho, né, uma performance na execução da minha forma. Os equipamentos de cimbramento que eu vou utilizar, eles são pesados, não são pesados? Qual que é o espaçamento entre eles? Quantos quilos eles aguentam por metro quadrado? E assim por diante. Eu tenho que estudar os materiais e os equipamentos que eu vou trabalhar na execução de um determinado serviço. Isso aqui é um exemplo de estrutura, mas isso se extrapola para o contrapiso, para as vedações, para as instalações e assim por diante, né? A lógica é a mesma, né? Uma outra questão é a utilização, né? O emprego aí de equipamentos e a mecanização da produção. Se a gente pegar, né, esse mesmo profissional, né, executando um emboço manualmente, com uma colher de pedreiro, às 7 horas da manhã, eu tenho o impacto dessa argamassa, né, na parede, ele tem uma força determinada. Às 4 horas da tarde, essa mesma argamassa, né, manualmente projetada na parede, ela tem um outro impacto, em que eu faço uma analogia daquele chocolate o soufflé, né? Quando você abre o soufflé, você vê cheio de buraquinhos, não vê? É argamassa às 16 horas da tarde, né? Ou seja, a força do impacto dessa argamassa está cheia de vazio. E aí eu estou perdendo o quê? Eu já estou linkando com uma outra questão que é o quê? Que é o desempenho. Eu estou perdendo estanqueidade, eu estou perdendo conforto térmico, né? Porque eu não tenho uma argamassa maciça, né? A argamassa às 7 horas da manhã, né, que equivale a essa que eu estou projetando aqui, é aquele chocolate em barra, né? Que a gente quebra o chocolate em barra e você não vê um buraquinho, né? Está maciço, né? Então, essa é a analogia que remete a desempenho. Por último, aqui, para a gente falar sobre a produtividade, é a questão da pré-fabricação, né? Então, tubulações convencionais que a gente utilizava, transformadas em kits, materiais com uma performance muito maior, por exemplo, o PEX, né? A ideia aqui está se transformando, né? Na função em que a função do encanador, eu estou quase que traduzindo ela para o instalador, né? Plug and play também é ponto a ponto, é uma mangueira que eu estou plugando num ponto, que eu estou plugando no outro ponto, né? O plug and play, aquilo que eu disse, né? A nossa construção precisa ser mais plug and play. E aquilo que eu comentei lá também sobre o pentágono, que é a pré-fabricação de alguns sistemas construtivos fora do canteiro da obra, num ambiente muito mais controlado que a indústria, um ambiente que eu posso realizar os testes e depois eu faço a execução dentro da obra, que é só montagem disso. Um outro exemplo disso, de pré-fabricação, é como a gente recebia o aço, né, dentro das nossas obras, né? Era o aço em barra de 12 metros, em que a gente passou a receber o aço cortado, né, e dobrado, e que hoje a gente está começando já a receber o aço, as peças estruturais já montadas fora do canteiro da obra, na indústria, em que eu vou fazer a montagem dentro do meu canteiro da obra, né? Então, aqui também, na época da fundação, eu já estou recebendo os blocos de fundação, a forma e a armação já prontas, vindas da fábrica, né? E eu só realizando a montagem dentro do meu canteiro de obras, né? E que isso remete a uma questão de mecanização, eu preciso estar pensando nessa logística, né? Então, isso que é a ideia da industrialização da construção, né? Aqui, por exemplo, né, esse aço, né, o aço do pilar, né, os pilares, as vigas e as lajes já vindo, né, montadas e só havendo posicionamento. E que isso também me traduz uma questão de desempenho, que é uma questão de confiabilidade técnica, né? A partir do momento que eu recebo isso da fábrica, né, montado, eu não preciso ficar conferindo, né, se foi efetivamente executado né, o pilar com as bitolas que estão dentro do projeto, né?
mudando, né, aqui de um sistema construtivo que são as vedações. Então, antigamente, uma vedação em tijolo de barro era realizado dessa forma. Depois houve uma racionalização, né, dessa mesma vedação. Depois passou, né, para o tijolinho baiano, né, do jeito que está aqui. E aí a gente já tem uma vedação aqui bastante racionalizada e que já foi projetada, né? Já tem um projeto de produtividade de vedações que inclui a compatibilização com estrutura e também com instalações, né? E aqui, numa época anterior, a gente já falava que era a fotografia, né? A fotografia do projeto teria que ser a fotografia dentro do canteiro de obra. Então, isso já foi uma evolução, né? Mas hoje a gente já tem um processo mais industrializado, com tecnologia de materiais. Então, eu tenho uma placa de gesso acartonada, que eu tenho uma tecnologia do material impregnado nela, e eu tenho um desempenho, né, superior àquilo que eu fazia nas vedações, com outros benefícios que eu vou colocar adiante aqui, né? Um outro driver, né, que está atrelado à questão da produtividade, aquilo que eu já comentei dos acompanhamentos e controles dentro do canteiro da obra. Então, uma digitalização da construção. Hoje, todas as áreas técnicas, quando a gente entrega, né, os nossos empreendimentos para manutenção, né, do condomínio de uso, tem QR Code, porque o celular você tá no seu bolso o tempo inteiro, e você pegar um manual, né, que está lá dentro de um arquivo, dentro de uma gaveta, você não vai fazer a utilização, a manutenção devida para isso, né? Então, pensar, né, nessa necessidade, nesse comportamento de hoje, né, no usuário, né, usuário que está lá dentro do condomínio de uso, que vai operar uma área técnica que a gente está entregando muito mais sofisticado, ele precisa ter informação na mão, né? E a informação é a informação que é o mobile, né? Eu tenho dito muito que a gente tem o mundo é mobile, né? Então, a construção também precisa ir nessa linha. Um grande avanço do ponto de vista da digitalização, que não é só digitalização, né? Aqui a gente está falando muito mais do que digitalização, que é o BIM, né? Que é o Building Information Modeling, que é nada mais, nada menos do que a construção virtual, né, do empreendimento antes de eu ir para o canteiro de obra, né? Lembra que eu falei da engenharia montante, né? Então, eu preciso fazer simulações da minha construção no momento anterior, no momento da concepção do meu empreendimento, para que na hora que eu for executar, eu tenha efetivamente um foco, que é só execução, né? Eu não posso estar fazendo simultaneamente, pensando em projeto, pensando em planejamento, pensando em orçamento, pensando em contratação, na hora da execução. Eu perco o foco, né? E aí, se eu perco o foco, eu tenho uma possibilidade muito maior e está suscetível aí ao erro, né? Além disso, né, eu tenho um grande benefício de começar a enxergar as partes do meu empreendimento com uma visualização muito melhor, né? Eu consigo, né, enxergar todas as partes do empreendimento, daquilo que eu vou executar com uma precisão muito maior, né? E o que eu queria deixar aqui também como uma questão que, para nós, aqui desde 2018, que a gente inseriu o BIM como uma metodologia dentro do nosso processo construtivo, é que eu gosto muito dessa figura, né? Porque essa figura ela expressa muito o trabalho que é o BIM, né? Normalmente as pessoas entendem, né, que o BIM é essa parte de cima do iceberg, né? Que é aquela figura anterior onde eu estou enxergando, né, a visualização em 3D, né? Eu estou enxergando um software de modelagem, etc., um equipamento sofisticado, mas o BIM é muito mais do que isso. Aliás, para eu ter uma visualização em 3D, eu não preciso fazer o projeto em BIM, né? Eu não preciso fazer a modelagem da informação. Eu posso utilizar outros softwares quaisquer simplesmente para eu poder fazer a visualização em 3D. Mas toda a parte de diretrizes, de conceitos, de definições de projeto e construtiva é que a parte de baixo do iceberg, ou seja, tem um trabalho muito mais anterior, né,
da modelagem da informação, que é a preparação da informação, né? Não basta... Como é que eu vou falar para que um projetista possa projetar em BIM? Simplesmente assim, olha, eu quero receber o projeto em BIM. Basta dizer isso para eu receber o projeto na modelagem? Não, não basta. Eu preciso colocar, né, quais são as minhas diretrizes, quais são os meus critérios, né, de aceitação de produtividade, qual é o meu processo construtivo, né, e assim por diante. Então, isso é um insight que eu queria deixar muito claramente para vocês, né. Aqui eu tenho um fluxo, né, aqui da área técnica, da área técnica, do processo da área técnica, que era feito de forma analógica e que a gente traduziu, né, para a digitalização. Então, eu tinha o produto, tinha alguns comentários, o estudo preliminar, eu fazia o anteprojeto, projeto executivo, como eu disse, né? Depois eu entro no projeto legal, faço o memorial de corporação, a campanha de vendas e estou liberado para executar a obra, né? Só depois aí que o projeto executivo já ia lá para a produção. Então, a gente já tinha um pensamento anterior, mesmo sem a modelagem, de executar os projetos antes. Depois tem uma questão da legalização, de personalizações, que ia a reboque disso, né? E depois caminhava também para a produção, os projetos de produtividade, né? Que a gente também executava dentro de casa, para depois entregar para a produção. Toda a parte de orçamento e planejamento, né? De uma forma anterior, a gente fazia uma estimativa orçamentária e depois é que se fazia, né, os orçamentos executivos para alimentar tanto o preço de venda quanto o preço de produção. Isso lá atrás também é uma coisa importante, porque às vezes a precificação da unidade, às vezes era feito como uma precificação pelo qual é o preço de mercado. Não, eu preciso saber qual é o meu custo para eu realmente colocar qual que é a minha margem, né, de contribuição do meu preço de venda, né? Depois você tem que acompanhar o custo, porque é muito dinâmico, né? Tem uma ferramenta para isso hoje, o planejamento, que vai também para a produção, e o acompanhamento do prazo, né? E aí, como é que o BIM, né, ele está inserido dentro desse fluxo? Ele está inserido desde o começo, né, do estudo preliminar, né? Ele precisa ser tratado na concepção do produto, né? Depois aqui eu coloco mais algumas questões do ponto de vista de segurança do trabalho e algumas questões do ambiente regulatório que eu vou deixar aqui para vocês e alguns cuidados, né, sobre vizinhos, que isso tudo dentro de um contexto macro desse fluxo, né, da área técnica como um todo, né? Mas o grande consolidador, né, a grande mensagem, né, que eu quero traduzir aqui é que a concepção, né, do nosso empreendimento tem que ser da engenharia a montante, né? A gente desenhou um planejamento, um roadmap, aqui desde 2018, né, até 2022, então eu preciso saber como que eu vou realizar a implementação do BIM dentro da minha empresa, e aí não tem uma receita de bolo, né? Você precisa entender quais são os seus processos, né, que você tem dentro da empresa e adequar eles. Eu tenho, por exemplo, um RP dentro da minha empresa e eu quero fazer o link do meu RP com a modelagem da informação, eu tenho que ver se há sinergia entre a modelagem da informação ou o meu RP. Então, varia muito de empresa para empresa, né? Então, aquela parte do iceberg, a parte de baixo do iceberg, né? Como é que se deu na implementação nossa aqui? Então, começou lá em projetos que a gente desenvolveu o BIM Mandate, que são as diretrizes BIM para entregar, né, para os nossos projetistas, né? Toda uma integração, eu preciso escolher o meu time de projetistas, não é o mesmo time que eu fazia de forma analógica, né, os projetos, eu preciso escolher também o meu time que vai trabalhar na modelagem da informação, né? E eu preciso definir quais serão as minhas regras, que a gente chama de clash detection, que as regras de incompatibilidades. Então, eu hoje coloco lá, hoje a gente tem mais de 100 regras desenvolvidas para que a gente possa ter mais assertividade na época do projeto. Então, por exemplo, eu coloco que eu tenho que ter uma circulação com um distanciamento de 1,50 m, né? Então,
automaticamente a modelagem da informação checa para mim se todas as minhas circulações do empreendimento de uma forma muito mais rápida e eficaz, se eu estou cumprindo com essa regra, né? E assim vai. Aí eu tenho aqui o planejamento e orçamento, que eu vou mostrar para vocês como é que a gente está planejando e orçando as obras, né? Agora, nesse momento. A questão de suprimentos também, a gente tinha muito retrabalho do ponto de vista de fazer um levantamento quantitativo pela área de OPL, né, que a gente chama de orçamento e planejamento, depois pela área de suprimentos, depois pela obra, e hoje, com a modelagem da informação, eu tenho um único quantitativo, né? Eu não preciso ficar levantando 3 vezes, né, esse quantitativo, né, e com muito mais precisão. E aí você só tem suprimentos e a obra validando esse quantitativo, e não mais desenvolvendo ou levantando esse quantitativo. A produção, né, com a visualização, né, com o BIM chegando na obra, através do mundo mobile, e eu tendo tanto o acompanhamento, né, do empreendimento, quanto da elaboração, através da modelagem da informação, e a ideia também chegando, né, no usuário final, na assistência técnica, a gente prestando um serviço muito mais rápido, muito mais ágil, em que a modelagem da informação faz com que eu possa dar respostas mais rápido ao meu consumidor, né? Então, é nesse preâmbulo que a gente coloca, né, o BIM aí dentro desses processos que a gente desenhou, né, a metodologia internamente, né? Dentro dessa preparação, né, anterior, aquela parte de baixo do iceberg, por exemplo, eu preciso, né, definir o nível de detalhamento, que na modelagem da informação a gente chama de LOD, por exemplo, aqui um exemplo qualquer, que são os aparelhos sanitários. Será que eu preciso, na fase de concepção, né, do produto, ter um LOD de 300, né, por exemplo, na época da concepção do meu produto? Não, para nós não faz sentido. Um LOD de 100, na época da concepção do produto, nos atende, né? Eu não preciso ter um nível de detalhamento tão grande em uma determinada época. Então, eu vou definindo quais são os critérios de detalhamento que o meu projeto precisa ter ao longo do seu desenvolvimento, na hora da concepção, na hora do estudo preliminar, na hora do anteprojeto e na hora do projeto executivo. Eu preciso passar essas informações para o projetista, para que ele possa desenvolver o projeto, né? Aquilo que eu disse, né, já agora, né, hoje a gente já tem mais de 100 regras de validação de projetos, ou seja, a ideia é que nosso projeto ele tem uma assertividade muito maior do que ele tinha antes, né, porque eu estou fazendo, né, uma checagem, né, o tempo inteiro. Por exemplo, uma reunião de projetos que a gente tinha numa fase de AP, que gerava dentro de uma reunião, né, de 4 ou 5 horas, eu tinha 53 itens lá levantados, e que talvez esses itens não sejam itens relevantes, e hoje eu tenho, na fase, né, da modelagem de informação, na fase de anteprojeto, 129 itens, ou seja, eu tenho mais 140%, né, de assertividade no meu projeto que eu não tinha antes. Eu tenho um projeto muito mais... muito melhor, né, com muito mais desempenho do que eu tinha antes. Como eu comentei, do ponto de vista de planejamento, né, hoje a gente consegue planejar dia a dia o que a gente tem que executar na obra. Então, aqui são 2 empreendimentos que estão em execução hoje, né, dentro aqui da empresa, e eu consigo ter a precisão, o que eu preciso fazer efetivamente naquele dia, o que eu preciso construir efetivamente naquele dia. Então, aqui eu tenho, né, os dias aqui contando, né, no canto superior esquerdo, e eu visualizo, né, na modelagem da informação, e faço extração dentro da obra daquilo que eu vou efetivamente construir naquele dia. Eu vou parar aqui a apresentação, vou seguir em frente só por uma questão do tempo aí, tá? Aqui, uma outra questão sobre, né, um outro driver aqui de informação, é que o nosso próprio governo, né, já em 2018, né, realizou um decreto, né, que a execução de obras públicas, né,
vão ter que ser entregues os projetos em BIM. Então, um grande fomentador, né, uma grande alavancadora aí, com certeza, né, são o governo. Eu acho que agora também, né, um outro elo da nossa cadeia muito importante, que são os agentes financeiros, né, que vão também começar a exigir a apresentação dos projetos também em BIM. Então, hoje nós estamos em 2020, em 2028, né, o governo ele já está colocando aqui como dado dessa implementação, né? Então, se alguém tem alguma dúvida de que tem que estudar, né, de que tem que entender sobre a modelagem da informação, eu queria tentar contribuir para que isso efetivamente seja, né, realizado o mais rápido possível, né? Mas se ainda alguém não está convencido, né, eu coloquei aqui uma estatística, né, que em 2020 já, né, a adoção do BIM ao longo do tempo, né? Pessoas que participaram dessa pesquisa que disseram que estão cientes e utilizando o BIM atualmente, 73%, né? 26%, né, estão só cientes e um percentual menor aí que ainda não estão utilizando o BIM, né? E aí você vê que 100% aqui, ó, vou pegar só um indicador, ó, que em 5 anos, ó, estaremos utilizando o BIM. Ou seja, então, dentro de um espectro aí de 5, né, eu diria a 10 anos, né, a gente vai estar utilizando, né, o BIM tanto na iniciativa privada, que começou inicialmente aí com a iniciativa privada, mas também nos demais players, aí, agentes financeiros, governamentais, que estão fomentando fortemente, e que isso lá, por exemplo, a gente estava estudando, né, no mestrado no Canadá, e isso já é um grande fomento, né? Você não participa, né, de uma concorrência se você não realizar o seu projeto com a modelagem da informação, tá bom? Então, do ponto de vista de produtividade, eram esses insights que eu queria colocar. Do ponto de vista de sustentabilidade, né, que é o outro item, né, do nosso pentágono, né? A gente lá atrás, mesmo sem a questão de certificação, no ano de 1999, eu me lembro bem, né, a gente criou essas 4 logomarcas, né, que é a racionalização, né, da utilização da água, o uso racional de energia, a reciclagem de resíduos e a preservação de espécies vegetais. Então, a mentalidade, né, o mindset de consciência ambiental, ele tem que estar impregnado dentro da concepção do projeto e do produto, né? Isso precisa estar inserido lá dentro, né? E como é que a gente faz isso? Então, tem alguns exemplos aqui, por exemplo, da medição individualizada, que hoje já é uma questão obrigatória, né? A utilização do reuso de águas cinzas, né? E o aproveitamento, né, de água de chuva, né? Então, dentro dos nossos projetos, eu preciso conceber os projetos, né, com essas premissas de sustentabilidade e consciência ambiental. A questão do aquecimento solar, que a partir de 2008 virou uma legislação, né? E você tem, a partir de 4 ou mais banheiros, leia-se banheiros, né, com aparelhos sanitários, né? Banheiros que tenham aparelhos sanitários são considerados dentro dessa lógica da lei do aquecimento solar, em que eu acho também que em algum momento vai sofrer alguma revisão, porque com uma edificação menor, que eu tenha dentro da minha unidade menos do que 4 banheiros, eu tenho que deixar toda a infraestrutura de instalações preparada. Mas aí eu estou entregando uma quantidade de mão de obra, de equipamentos, de materiais, que está ficando parada, né, atrás, por exemplo, das minhas vedações, né, e não vai ser utilizada, né, muito provavelmente não vai ser utilizada. Então, isso é uma questão, né, que é colocada pela legislação para atender ainda uma demanda de 40% de aquecimento de água quente no ano, né? Então, eu acho que isso tende a ter uma revisão, eu diria, dessa questão do aquecimento solar, né? Mais do que isso, aí tem essa questão também da certificação ambiental, porque é uma forma de a gente traduzir essas questões de sustentabilidade
para o cliente final, fica mais fácil para que ele possa entender isso através de uma certificação. Aqui é aquele empreendimento que eu comentei, que é o primeiro empreendimento aquasocial, né, do Brasil, Minha Casa Minha Vida, que tem uma certificação ambiental, que a gente colocou, né, alguns itens, né, de conscientização ambiental, como áreas comuns com projeto luminotécnico, né, com luminárias e lâmpadas LEDs, bicicletários, áreas comuns acessíveis, entrega de lixeiras, calçada permeável e assim sucessivamente. Tá? Dentro da unidade, a gente entregando a unidade com desempenho acústico, com contrapiso flutuante, né, e uma manta de borracha para atenuação acústica do ruído de impacto, né, que é um dos ruídos que está dentro da NBR 15575, a infraestrutura aqui para a medição individualizada de água e gás e o tamanho, né, das nossas esquadrias, privilegiando uma questão de ventilação e iluminação natural que está atrelada a uma questão de desempenho também. Né? Se a gente pegar também a sustentabilidade do ponto de vista de geração de resíduos, né? Quando eu estou pensando numa vedação de alvenaria e eu estou pensando numa vedação de drywall, eu estou pensando numa quantidade de resíduos muito maior gerados dentro do meu canteiro de obra do que efetivamente numa construção mais seca, né? Que é o drywall. Né? Então, isso também, a escolha dos sistemas construtivos, eles também têm que estar atrelados a uma questão de conscientização ambiental. Né? E isso, aonde que eu vou fazer essa escolha? Na concepção, no projeto. Né? O projeto precisa compatibilizar essa demanda também. Aqui, a indústria, né? Aqui já colocando a tecnologia dos materiais, não, o concreto sendo fabricado com consumo de 10% menor de água, com emissão de CO2, né, menor do que 40% e com o mesmo atingimento da minha resistência que eu preciso para construir o meu empreendimento. Então, a tecnologia dos materiais também está sendo colocada. Eu estou escolhendo, né, isso dentro do meu canteiro. A questão da logística, né, também reversa, né, que eu estou aqui, então eu tenho lá a geração dos resíduos, a produção dentro da indústria, a resina, né, aqui, né, a resina PCR que eu produzo, depois eu coleto, né, nas cooperativas e faço a logística reversa. Então, a indústria como um todo já está correndo atrás disso, da reciclagem, né, de resíduos. A indústria metalúrgica pensando exatamente nesses mesmos drivers, né, que a gente está colocando de sustentabilidade, de digitalização, da modelagem da informação, da interoperabilidade, da industrialização da construção, né, do pensamento do ciclo de vida do produto. Né? E aí eu vou lá, na hora que eu estou concebendo o meu projeto, eu estou entrando dentro, né, do meu parceiro, do meu player, né, de construção, e eu vou lá dentro da biblioteca e já faço a escolha, né, do meu produto que vai estar dentro do projeto. Então, é uma nova forma, lembra que eu comentei? Uma nova forma de organização do nosso trabalho, né? Uma nova forma de a gente projetar. Né? E isso realmente é uma quebra de paradigma, é um novo mindset que a gente está criando. Né? E aqui é um projeto que me orgulha muito aí, que a gente está participando aí na Poli, né, que é o SIX, né, que é exatamente isso, né, que é o Centro de Inovação e Construção Sustentável, que eu remeto a um pensamento meu que antes da gente pensar em construir, a gente tem que pensar como aquilo que a gente vai construir vai ser desconstruído. Né? A gente precisa começar a pensar na desconstrução antes de começar a pensar na construção. Né? Então, acho que fica também aí a mensagem. E o terceiro tema, que é a questão, conforme eu prometi na chamada, que é a questão do desempenho, que eu já comentei, né, o que é desempenho. O desempenho nada mais é do que o comportamento em uso e operação da minha edificação, né, em que hoje a gente tem a 15575, que é uma prerrogativa disso. Como que é a tradução, né, da norma de desempenho dentro, né, do meu projeto? Né? Então, o cliente, né, ele... Aqui tem uma figurinha, né? Então, eu tenho o desempenho,
definido no meu projeto, eu tenho um requisito qualitativo definido pelo cliente, né, que, por exemplo, ele está determinando a resistência do piso, né, aos desgastes, né, por exemplo, a abrasão. A norma ela converte isso a um critério quantitativo, por exemplo, que é o desgaste, a abrasão, e estabelece um método de avaliação de ensaio, né, para eu aferir isso, né? Então, o que está colocado aqui, por exemplo, o piso cerâmico obedeceu uma norma específica dele, que é a 13818. Então, é com essa configuração de desempenho, requisito, critério e método de avaliação que está concebida, né, a norma de desempenho. Então, a gente tem que ir com essa sequência. O desempenho, né, uma questão importante para colocar, ele só é auferido efetivamente se for um trabalho de equipe, um trabalho conjunto, um trabalho em cadeia, né? Não dá para apenas um elo da cadeia, só com um elo da cadeia, atingir o desempenho, né? Então, isso remete a uma questão do construtor, do projetista, do incorporador, do fornecedor e, inclusive, do usuário, né? Quando a gente compra um carro e o carro tem lá, você tem 2 anos, você tem 3 anos de garantia, desde que você faça as manutenções preventivas obrigatórias para que aquele seu bem, conforme ele foi projetado, ele atinja o desempenho concebido em projeto. E essa mesma lógica está dentro da concepção da norma de desempenho, né? Inclusive, então, que o próprio usuário, ele também tem parte, né, de responsabilidade do desempenho. Mas como é que isso está desenhado, né? Então, uma questão que veio muito à tona, né, com a revisão da 15575 é a definição muito clara de responsabilidades de cada stakeholder da cadeia. Então, a responsabilidade do incorporador e projetista, qual é? É a caracterização do desempenho. Ele é que define o desempenho, né? Eu vou atingir o nível mínimo, eu vou atingir o nível intermediário, eu vou atingir o nível superior, por exemplo, de acústica. Quem define isso? O projetista junto com o incorporador, né? Dentro do briefing de produto. Qual que é a responsabilidade do projetista? É a concepção por desempenho, né? Dada a vida útil de projeto. Então, ele tem que especificar os sistemas, elementos e componentes por desempenho, né? Não é especificar por acabamento somente, também por acabamento, mas você tem que projetar, conceber o seu projeto por desempenho, né? Isso está muito claro também na norma de desempenho. E o construtor, né, ele obviamente ele tem que seguir os projetos, né? Projeto para nós, né, é lei, né? E a partir do momento que eu como construtor, né, como engenheiro, não estou seguindo o projeto, eu estou assumindo toda a responsabilidade do desempenho que, porventura, aquele projeto não tenha para minha responsabilidade como engenheiro ou como construtor, né? Então, eu estou assumindo uma responsabilidade que eu não precisaria assumir. Realizar todos os ensaios e comissionamentos, né, de todos os sistemas, e o usuário, ele tem que seguir todos os manuais de operação e manutenção, realizar todas as manutenções preventivas, né, que tem dentro desses manuais, registrar isso e seguir, né, conforme aqui a norma de reforma, que é 16.280, e a norma de manutenção preventiva e corretiva, que é a 5674, né, que está aqui. Agora, existe, né, uma estatística aqui. Qual que é o principal stakeholder que a gente tem aqui, né? É o projetista, né? Para variar o projeto, né? A questão do pensamento, né, de antemão, né, da engenharia a montante, né? 83% das evidências de desempenho estão em projeto, né? Seja projeto exclusivamente, ou seja projeto com algum outro elo da cadeia, seja projeto mais o construtor, projetista, mais o incorporador, projetista, mais o usuário, e assim por diante. Então, se tem se eu tivesse uma única bala na agulha, aonde que eu ia, né, atirar, ia ser em projeto, né? Com certeza absoluta que eu já tenho 83% das chances de eu conseguir atingir o desempenho, né? E uma das questões importantes também é a questão da evidenciação, né? Da questão do desempenho. Então, a gente fez aqui um fluxograma, né? E eu só vou dar 2 exemplos aqui
para projetos e também do ponto de vista do usuário. Então, como é que eu faço a documentação para a evidenciação do desempenho? Então, eu tenho o meu projeto, né? Antes de fazer o projeto, eu tenho um contrato, né, que remete a esse projeto, e depois que eu terminei o projeto, eu emito uma nota fiscal para que eu possa fazer o pagamento desse projeto, né? E qual que é o escopo desses três temas que a gente colocou aqui? Então, o contrato, ele tem que descrever todas as normas que serão atendidas, as referências, formulários, anexos. O projeto tem que conter todas as notas e observações, tem que conter o descritivo da especificação por desempenho, não é só o desenho técnico, tem que ter RT, né, o ARRT, do profissional habilitado, e a nota fiscal para comprovação que o projeto foi realizado. Então, o contrato nada mais é do que um combinado, o projeto é verdadeiramente o produto que está sendo entregue, e a nota fiscal é o comprovante da realização desse serviço, né? Então, qual desses três é o comprovante do atendimento? É efetivamente o projeto, é o que está aqui achuriado, né? Já deixei aqui achuriado para vocês. Eu faço, né, a minha verificação do atendimento, nós temos um software interno, desenvolvido internamente para isso, e eu tenho que ter um sistema de gerenciamento desses projetos em que eu faça o arquivamento desse atendimento por desempenho, né? Então, é dessa forma que a gente faz a evidenciação, por exemplo, de um dos elos da cadeia que eu considero mais importante, que é o projeto. E, de forma análoga, aqui eu estou colocando também, do ponto de vista de uso, operação, a responsabilidade aqui do usuário, né? Então, o usuário, ele recebe os manuais, que é uma orientação que ele tem que cumprir com o recebimento do seu imóvel, ele realiza a manutenção e depois ele tem que comprovar a realização dessa manutenção conforme os manuais através de uma nota fiscal. Então, eu tenho, de forma análoga, eu tenho lá o produto entregue, eu tenho o cumprimento das orientações e eu tenho um comprovante aqui, né? Então, o comprovante, né, do ponto de vista do usuário, é a nota fiscal. Ela precisa, e essa nota fiscal, ela tem que ser emitida com a descrição do serviço, tem que ser mencionado, né, o contratante tem que ser emitido com a data correta para que ele tenha a validade de ser utilizado como uma responsabilidade do usuário, né? Os contratos também de manutenção periódica e preventiva também é um cumprimento, né, da evidenciação da norma de desempenho pelo usuário, atendendo aí a algumas normas, enfim, e respeitando aí os manuais, né? E eu deixei aqui seguir os manuais, a inspeção predial e ter um sistema de armazenamento dessas informações, tá? Então, eu vou deixar esse fluxograma para os próximos elos da cadeia aqui, então eu vou passar agora os próximos slides, porque a tônica é o mesmo para vocês seguirem, tá? E qualquer depois dúvida, eu fico à disposição, tá? Então, aqui também para a parte da incorporação, construção e também a operação do ponto de vista da responsabilidade nossa, tá? Outros exemplos de evidenciação de desempenho, quando eu estou concebendo o empreendimento, né? Eu tenho que fazer uma simulação computacional do ponto de vista de acústica, né? Do ponto de vista térmico, né? Da minha fachada. Durante a construção, eu tenho que fazer alguns ensaios, né? Esse ensaio aqui de estanqueidade, por exemplo, de um revestimento cerâmico. Eu tô fazendo também aqui uma simulação do desempenho lumínico, né? Do meu, por exemplo, de um determinado dormitório. Isso são pré-requisitos, lembra disso, daquelas 18 disciplinas que eu comentei lá, e que eu tenho que fazer essas simulações como pré-requisitos para a elaboração e concepção do meu projeto, né? Aqui, do ponto de vista do usuário, é uma configuração esse aqui é um apartamento que a gente desenvolveu ele, né, dentro com todas essas características de desempenho, de produtividade e de sustentabilidade. Mas para atender essas novas demandas, realmente a gente tem que ter um novo mindset. Por quê?
porque eu preciso atender, por exemplo, a necessidade que hoje a gente tem, né, da pandemia, de estar ficando mais dentro de casa, né? Eu posso estar tendo uma necessidade ao longo do tempo de mudar a utilização dos meus cômodos dentro da unidade, né, dentro da minha unidade. Então, como é que eu faço isso? Então, eu preciso pensar o projeto, tanto do ponto de vista de arquitetura, de estrutura, de instalações, para que eu possa ter essa flexibilidade, por exemplo, de layout ao longo do tempo. Então, eu tenho aí um empreendimento, né, que eu tirando, né, toda essa humanização, né, e as paredes internas, eu tenho um empreendimento concebido para atender uma flexibilização do uso e adaptação ao longo do tempo, né? Então, eu tenho uma utilização, por exemplo, lá com drywall, então eu posso retirar as paredes, eu posso ter flexibilidade. Eu tenho uma grande laje plana, né, com a sacada aqui nivelada, inclusive, para que você não precise ter uma reforma depois que a gente entregar o empreendimento, né? Eu tenho aqui o apartamento como um todo, uma grande laje livre, em que você não tem nenhum empecilho do ponto de vista de utilização, né, do seu apartamento. Então, isso a gente está pensando, né, na frente como que o apartamento vai ser utilizado ao longo do tempo, né? Pode ser utilizado ao longo do tempo. Você tem ganhos imediatos, por exemplo, de área, né? Você tem mais, quando você está utilizando, né, tecnologicamente, né, alguns materiais e também a produtividade, você tem um ganho de área aí mais aí de 6,5%, isso faz diferença, né? Isso faz diferença, por exemplo, no mobiliário e assim por diante. E você tem, do ponto de vista de desempenho também, na utilização de um sistema construtivo, por exemplo, aqui, se eu utilizar o sistema construtivo de vedações com alvenaria, né, com bloco de 14 revestido dos dois lados, eu tenho uma diferença de atenuação acústica de 40 decibéis, né, e de 19 de 42. Se eu utilizar o sistema, né, de drywall com placas apropriadas, que cada placa tem uma tecnologia de material concebida para uma determinada utilização, não é qualquer placa de gesso acartonado. E eu fizer um preenchimento com uma manta, né, de atenuação acústica, com uma espessura de 2 centímetros, eu tenho uma atenuação acústica aqui, uma diferença de atenuação acústica de 51 dB, né? De 40 para 51 é uma diferença muito grande, 11 decibéis, né? Então, isso é desempenho, né? É desempenho, é sustentabilidade e é produtividade, tá bom? Além do que eu tenho ganhos, né? Do alívio nas fundações, se eu estou utilizando uma técnica construtiva mais leve, tem uma flexibilidade do layout e aí o melhor desempenho efetivamente. Eu acho que eu estou com um tempo bastante curto agora já, né, Jéssica? Podemos... Sim, eu não... Quer falar? Tá um pouquinho. Tá, então eu vou pular esse filminho aqui, depois vocês veem, né? Eu vou deixar disponível com relação ao desempenho acústico aí, tá? Aqui são algumas técnicas construtivas, né? Como evoluiu a questão do desempenho, então, com contrapiso flutuante, que a gente começou lá atrás, uma manta de polietileno, depois passou para uma manta de borracha reciclável, então, material reciclável que atenua, né, a questão da acústica, e também, depois, e eu preciso fazer com que esse desempenho, né, ele seja demonstrado para o meu cliente, né? Então, algumas amostras técnicas de desempenho do ruído de impacto em instalações, eu também tenho que criar um showroom técnico para poder mostrar isso, né? E a gente ganhou o Prêmio Master lá em 2017 de desempenho. Uma outra forma de representação, né, do desempenho, além do memorial descritivo ter uma característica de acabamento, mas a gente mudou. Lá na Alemanha, por exemplo, todos os memoriais descritivos eles já vêm, né, com os critérios de desempenho. Então, a gente precisa valorizar mais a engenharia, a gente precisa colocar o desempenho, né,
no momento, né, na origem da compra, né, do nosso imóvel. A gente precisa demonstrar esse desempenho na data zero, né, para o cliente, para que a gente possa efetivamente mostrar a nossa engenharia, e não só através do acabamento. O acabamento é importante? Sim, ele é importante, mas a gente precisa colocar o desempenho também, né? Uma outra questão que está vindo à tona do ponto de vista de desempenho e que as nossas edificações também têm que atender nesse novo comportamento que a gente tem é do ponto de vista de automação, né? Então, a gente está inserindo dentro da concepção dos empreendimentos questões como home automation e building automation, né? Então, questões de automação dentro da unidade, em que tem um critério aqui de preferência, né? Como comodidade, depois, em segundo lugar, a economia, e depois gestão, e isso se inverte quando eu estou pensando nas áreas comuns, né? Que eu penso primeiro em monitoramento e gestão, depois eu penso em economia, depois eu penso em comodidade, tá? Então, como é que está atrelada a questão do building automation dentro do empreendimento? Então, eu tenho um grande sensoramento remoto, né, da construção, então, em todas as áreas técnicas eu tenho sensores que passam informação para nós, para a construtora, passam informação para o síndico e passa informação para quem está operando, né, o sistema, no caso aqui o zelador, e há uma grande troca de informação e retroalimentação disso, né? Então, esse sensoramento, né, é uma realidade que a gente está implementando, né? Então, aqui tem vários exemplos, né, como a programação de timers, acionamento automático, uso de controles remotos, os aplicativos, né, via celular, via mobile, e comandos de voz que estão exemplificados aqui nas áreas técnicas dos nossos empreendimentos. Então, eu tenho um temporizador, eu tenho automação, eu tenho, né, sensoramento aqui de controle de temperaturas, né, eu tenho controles dentro das áreas técnicas, controle remoto, acionamento, né, do home automation, né, e assim sucessivamente, tá? Aqui comandos de voz, né, eu preciso deixar preparado, né, a minha infraestrutura, né, remota, para atender essa nova demanda. E finalizando aqui com algumas considerações finais, né, algum pensamento aqui, para compartilhar com vocês, né, que para a gente iniciar a obra, né, para a gente dar o grande play na obra, eu tenho que ter um pacote, né, e esse pacote eu tenho que pensar de antemão, né, eu tenho que fazer engenharia montante, seja que eu estou pensando no orçamento, nos projetos, nas contratações, no planejamento, nos projetos de produtividade, para que eu possa efetivamente dar o play na obra, né? Então, essa é uma reflexão, né, que eu coloco aqui para todos nós do ponto de vista de produtividade. Uma outra reflexão que eu queria colocar aqui para vocês do ponto de vista de produtividade, aonde que vocês acham que a construção civil, comparada, por exemplo, com a indústria aeronáutica, né, que é uma indústria que eu considero que está super, né, super desenvolvida, aonde que a gente está, né, aqui dentro dessa linha, né, do que era convencional, que eu mostrei lá, né, fazendo um link com a minha apresentação, né, sobre as vedações, né, depois os blocos, depois o drywall, etc. Então, eu diria para vocês, né, que a gente está aqui em 2/3 da racionalização e começando a industrialização, né? Então, eu enxergo, né, a cadeia da construção civil, nós inseridos dessa forma, né, no intervalo entre racionalização e industrialização. O bom de tudo isso é que a gente tem bastante coisa para fazer daqui para frente, né? A gente tem bastante desenvolvimento, né, que a gente pode ter daqui para frente. Do ponto de vista de sustentabilidade, a reflexão, né, que eu coloco, né, sobre a construção essa questão de que se cada um fizer a sua parte, né, se eu plantar uma mudinha, né, mas eu não posso deixar de plantar a minha mudinha, né? Eu tenho que efetivamente plantar ela, porque a contribuição individual é que vai trazer a contribuição coletiva, né? Então, cada um tem que fazer efetivamente a sua parte, né? Isso veio para ficar, né? E do ponto de vista de desempenho, a reflexão que eu trago é o desempenho como um indutor, né, de desenvolvimento, né? Então, esse automóvel, lá na década de 80,
ele tinha uma certa configuração e que atendia às necessidades e o comportamento do usuário naquela época. Mas esse, né, automóvel hoje ele já não atende mais, não é verdade? Né? O desempenho é outro, né? Esse mesmo automóvel se transformou nesse outro veículo que está aqui com outro desempenho, né? Totalmente diferente para atender as necessidades que a gente tem hoje. E aí, para finalizar, eu vou deixar aqui uma frase minha que eu queria colocar aqui para a gente aumentar a nossa produtividade, né, com desempenho, né, e sustentabilidade, a gente tem que parar de construir e começar a montar, né? Então, é isso que eu queria colocar hoje aqui, compartilhar com vocês aí, tá bom? À disposição. Agradeço muito, Sérgio, agradeço também o Ricardo, a presença de todo mundo aqui na live do Facebook. Quero dizer para vocês que vai estar aqui o link para vocês entrarem na sala do Zoom aqui, junto com os palestrantes e com a gente da CETEC, para a gente responder todas as perguntas que surgiram e para ter esse contato maior. Não esqueçam de preencher o feedback, tá? Aqui também o link do formulário. E não se esqueçam de colocar o LinkedIn de vocês para a gente ter esse contato. Agradeço, pessoal. Boa noite.